Microfones cortados, pedidos de cassação. As, no feminino mesmo, parlamentares de esquerda têm sido alvo de várias tentativas de retaliação no legislativo. Estou aqui com a deputada Samia Bonfim, um dos alvos dessa perseguição, para conversar um pouquinho sobre isso. A última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias e indeferido. É um assunto que a gente já vem tratando disso recorrentemente no Meteoro há algum tempo, né? Eu acho que o que mais chama atenção, por exemplo, é na CPI do MST, onde você está participando, né? Que cortaram o seu microfone é de perder as contas de quantas vezes, né? Aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados, talvez não conheçam. Deputada, ninguém mora naquele barraco. Nós vimos, o barraco estava vazio. Da última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias e indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Essa aqui me pegou pelo sorriso no rosto do Caiado, né? É que ele gostou, né, que eu não pudesse falar, porque depois eu falei com ele. Eu acho que ele não gostou muito do que eu disse. Eu vou ver se ela ficar quietinha ali, que a gente fica mais tranquilo. É duro. Somente os artigos do regimento. Que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Por ter participado das convocações dos atos golpistas. Não concluí o meu tempo, presidente. Não concluí o meu tempo. Não concluí o meu tempo, presidente. Eu ainda tenho. Então, aí só algumas das vezes que eu tenho certeza que foram mais. Isso é uma busca super rápida, mostrou. Eu já achei todos esses vídeos aí. E a gente sabe que não é só você que está lá na CPI do MST sofrendo esse tipo de retaliação. A Thalíria Petroni estava falando sobre isso esses dias também, né? E uma maneira de agir nessa casa que precisa ser interrompida, né? Já há, por parte do Ministério Público Eleitoral, uma representação encaminhada à PGR para investigar o presidente por silenciar, em especial, deputadas mulheres. E veja, assim, é uma tentativa de silenciamento de vozes que querem dizer fatos, né? E além dessas todas cortadas de microfone, a gente sabe também que tem 6 parlamentares de esquerda que tiveram pedido de cassação, né, por causa da manifestação naquele dia que foi votada a urgência do marco temporal, né? Então, que aqui, né, assassinos, que foi como o que vocês disseram lá no dia que foi votada a urgência, né, PL quer caçar deputados do PSOL e do PT por ataques à oposição. Daí, Sami, o que eu queria ouvir de você é como você vê que vai ficar isso no futuro, né? Vai continuar essa perseguição? Vai haver alguma consequência, né? Como, por exemplo, a Thalíria comentou ali que foi encaminhado para a PGR, esse caso, nesse caso aí da cassação, se vai haver algum tipo de cassação, você espera que ocorra de fato a cassação de alguém, ou isso é só uma forma de ameaçar? Como você vê isso? Sofia, no último ano foi sancionado a lei da violência política de gênero. É uma lei muito nova, apesar desse problema, né, da lei da violência política de gênero ser um problema já muito antigo no Brasil. Mas como toda lei, principalmente voltada para direitos, principalmente os direitos das mulheres, elas demoram um tempo para pegar, para a sociedade entender do que se trata. Foi assim com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Agora todo mundo sabe, não sabe ela na totalidade, mas entende, né, que é para proteger a mulher vítima de violência. Ou a Lei do Feminicídio, de que tem um crime específico quando se trata de um assassinato de mulher. A lei da violência política de gênero, com o tempo, acho que a sociedade vai entender que a violência tratada sobre mulheres cis e trans que estão no parlamento ou que são candidatas ou que estão na política. E é um instrumento antidemocrático, ou seja, uma forma de tentar fazer com que a gente calhe a boca, literalmente, que a gente recue, mude de ideia, tenha medo, desista. São diversos instrumentos, ameaças, cortes de microfone, piadinhas, assédio,
ou então materialmente, ou seja, nas candidaturas não destinar recursos para que essas mulheres tenham condição de fazer campanha, ser boicotada dentro dos partidos, isso é clássico no Brasil. Tem um projeto aqui que está em discussão, que é a PEC 9, que anistia, por exemplo, todos os partidos que não financiaram campanhas de mulheres e de negros. É também uma forma de violência política. Sim. Aí os caras que não cumprem botam seus deputados para depois se auto-anistiar. Isso é uma palhaçada completa. Estou dizendo isso, que é uma lei recente, porque eu acredito mesmo que com o tempo a gente vai ter mais condição de responder, de resistir, sabe, a esse tipo de ataque. Acho que as próprias deputadas estão começando a se instrumentalizar dessa lei que foi votada, sancionada no passado. E aí o que está acontecendo agora? O próprio Ministério Público Federal, eu nem falei com ninguém, mas a própria procuradora, a doutora Raquel Branquinho, ela viu a repercussão do que aconteceu na CPI, viu a quantidade de vezes que meu microfone foi cortado e logo acionou a PGR. E a PGR já está fazendo diligências, ou seja, ela poderia ter arquivado imediatamente, mas ela não arquivou o pedido, ela já está indo atrás, pedindo vídeos, esclarecimentos, ou seja, começou a entender que tem uma lei nova que precisa ir adiante. Sobre o tema da cassação, Sofia, eu tenho, de fato, uma preocupação, assim. Muita gente me fala, poxa, Samia, mas não é todo dia que tem pedido de cassação, a gente sempre vê, o Conselho de Ética nunca dá em nada. Na maioria das vezes, de fato, nunca dá em nada. É que esse tema nos traz uma preocupação particular por alguns motivos. Primeiro, tempo recorde, foram 4 horas entre o protocolo do pedido na mesa até a abertura do processo na Câmara. Para você ter uma noção, o pedido de cassação do Nicolas Ferreira, que foi à tribuna, colocou uma peruca e foi absolutamente transfóbico, ridículo em tudo o que ele fez, demoraram mais de 70 dias para ter a leitura do processo dele. Reflita. Ou então, outra comparação, golpistas que participaram do 8 de janeiro, da invasão dos 3 poderes. Até hoje não foi lida, sequer foi lida nenhuma das representações apresentadas contra eles. E aí 4 deputadas que se manifestaram no marco temporal e vou dizer, mas vocês usaram uma palavra dura, assassino, genocida. Os tribunais consideram um assassinato contra os povos indígenas, um genocídio contra os povos indígenas, o que se faz. O que aconteceu com os Yanomami, por exemplo, né? Os tribunais internacionais, inclusive, consideram. Quando você retrocede na demarcação de terras indígenas, você coloca em risco a sobrevivência dessas pessoas. E foi o que a gente fez, a gente se manifestou. E tem mais um detalhe que não é detalhe. Mulheres parlamentares, mas homens parlamentares também se manifestaram no dia. Mas a ação foi só contra as 6 mulheres. Que coisa, né? E foram, primeiro, uma ação coletiva, as 6 estavam no mesmo papel protocolado, e isso não pode. Aí eles perceberam, desculpa o termo, perceberam a cagada que fizeram, e aí protocolaram depois individualmente, uma para cada. Já tem 3 relatores, porque assim, você sorteia 3 relatores, depois o presidente da comissão escolhe qual dos 3 vai ser. Isso deve se dar já na próxima semana. Então é muito acelerado. E tem mais um fator que aí, para mim, é o decisivo, do porque a gente teme um pouco mais esse processo. É diretamente declarado pelo Arthur Lira, que todos conhecem, que é o presidente da Câmara, que vai até o limite do que ele quer, porque ele se sente hiperpoderoso, que está dizendo previamente que já vai ter punição suspensão de 3 meses, que ele fala para os 2 lados. Ou seja, vai punir 2 bolsonaristas e 2 pessoas que são de esquerda na Câmara, colocando um sinal de igual entre lados que não tem o menor tipo de comparação, e você já tem a definição do crime, aliás, a definição da pena antes de fazer a análise individualizada de um eventual crime. Então é um negócio que não tem o menor cabimento. E ele nem do Conselho de Ética o que ele está dizendo, qual que vai ser a punição que o Conselho de Ética vai dar, e qual que vai ser o critério? Vai ser quem ele vai mais com menos com a cara, quem ele acha mais ou menos bonita, que assim, tem menor cabimento. Então a gente está fazendo um escândalo, assim, sabe? Já que eles nos chamam de barraqueiras, de foda-se. A gente está indo à luta mesmo, articulando com o movimento social, entidades, instituições. Claro, internamente também a gente vai conversar com cada líder de cada partido, eles vão precisar nos ouvir, entender o que aconteceu ali. É claramente uma violência política o que estão fazendo contra nós, é machismo exacerbado, assim, e não é à toa que é no mesmo momento que acontece na CPI do MST. Aliás, são fatos completamente correlatos. Aqueles que aprovaram o marco temporal têm muito interesse em criminalizar quem luta pela reforma agrária, porque são os mesmos que cometem crimes ambientais, crimes contra os povos indígenas, que têm trabalho escravo dentro dos seus territórios, dos seus latifúndios,
que é fruto de grilagem, ou seja, de invasão de terras do Estado brasileiro. É gente que financiou o golpe no 8 de janeiro. Então, é toda uma mesma relação, todo um mesmo esquema que estão nos escolhendo como alvos, assim. E por que mulheres, né? Por que a gente? Aí tem a ver com os perfis mesmo das deputadas. Eu acho que foi só uma desculpa o termo. Se não fosse isso, seria outra coisa, entendeu? Eles precisavam encontrar ali um bode expiatório. São parlamentares que têm uma característica em comum. São todas muito combativas e têm um mandato muito atuante, são muito coerentes na defesa de temas que são fundamentais, né, para as nossas concepções. Mas a gente está firme e forte, assim, apesar da preocupação, porque a gente não está lidando com amadores, já lidando inclusive com o presidente da Câmara, que é muito profissional no que ele faz, convenhamos. Então, essa é a nossa preocupação.